Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sexta-feira, 21 de abril de 2023. Sejam novamente bem-vindos a este novo dia que o Senhor Deus nos concede. A Ele a nossa gratidão e louvor eternamente. Olha, não deixe de cumprir o seu papel também, viu? Eu faço a meditação todos os dias e disponibilizo para você. E você divulga nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, de qualquer jeito e de todos os modos, para o Evangelho chegar sempre e cada vez mais às pessoas. Quem acompanha pelo Spotify, deixe lá sua nota e envie para mais gente. E quem nos ouve pelo YouTube, se inscreva no canal Peregrinos do Rossio, deixe o seu joinha e também compartilhe. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Amém. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O milagre da multiplicação dos pães nos introduz no grande discurso sobre o pão da vida, antecipando seus temas principais. A história é importante porque todos os evangelistas a relatam e a colocam no centro da atividade pública de Jesus. A passagem revela um sentido cristológico, ou seja, sobre o Jesus Messias, e também sacramental preciso, que não é tanto alimentar a multidão, mas revelar a glória de Deus em Jesus, o Verbo feito carne. O lago da Galileia é chamado também de Mar de Tiberíades, em homenagem à cidade construída nos anos de 14 a 36 d.C., pelo tetrarca Herodes Antipas, em homenagem ao imperador Tibério, por isso Tiberíades.
A grande multidão que segue Jesus e participará do prodígio extraordinário da multiplicação dos pães, no dia seguinte recusará a revelação do Filho de Deus. Seguir Jesus para ver milagres não é sinal de fé autêntica. E isso é muito sério. Na tradição bíblica, Deus se revelou sobretudo no monte, o Sinai, como está em Êxodo capítulos 19 a 20. Até o revelador definitivo de Deus, Jesus, se manifesta em uma montanha. Este detalhe tem, sobretudo, um valor teológico. E antes de iniciar o sinal milagre, João especifica que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Para o evangelista e a comunidade cristã, que releu o fato à luz da ressurreição, este esclarecimento cronológico serve de lembrança da Páscoa cristã, simbolizada pelo pão partido, que tem suas raízes na memória da Páscoa judaica e na dos milagres que o acompanharam. Em Jesus se cumpre o passado e se realiza toda a esperança de Israel. O pão que ele vai distribuir ao povo leva à perfeição a própria Páscoa judaica, reunindo-a no grande banquete eucarístico cristão. Com as palavras de Jesus a Filipe, onde compraremos pão para que comam? O evangelista parece inspirar-se nas palavras que Moisés dirigiu ao Senhor. Onde encontrarei carne para dar a todo este povo? Como está em Números capítulo 11. Jesus faz essa pergunta a Filipe para testá-lo. O tema da fé que permeia todo o 6º capítulo é apresentado desde o início. A resposta de Filipe destaca que mesmo uma grande compra de pão teria sido insuficiente para alimentar tantas pessoas. Isso quer dizer que a solução humana não é suficiente para satisfazer as necessidades do homem. É Jesus quem satisfaz plenamente cada necessidade e aspiração. Com 5 pães alimenta 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos. Jesus diz que os pães eram de cevada, para indicar que é o pão dos pobres e para recordar o análogo prodígio realizado por Deus através do profeta Eliseu, como está narrado em 2 Reis, capítulo 4. Todos comeram à vontade. A frase "recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca" pretende sublinhar o caráter sagrado do pão que sobrou, porque é visto numa perspectiva eucarística, como sinal da carne de Cristo. O pão de Jesus, ao contrário do maná do deserto, Êxodo 16, é recolhido para não se perder. O número 12 poderia referir-se aos apóstolos, cada um recolheu um cesto, mas provavelmente indica a perfeição e plenitude do pão eucarístico, que pode saciar a fome espiritual não apenas dos 5.000, mas de todas as pessoas de todos os tempos. A multidão reconhece Jesus como profeta esperado para o fim dos tempos, Êxodo capítulo 4. Mas o texto deixa claro que o entusiasmo da multidão é de natureza política. E como sua realeza é mal compreendida pela multidão, Jesus se retira sozinho para a montanha. A partir desse momento, começa a redução progressiva da multidão narrada neste capítulo, até que Jesus fique sozinho com os 12. Hoje, a igreja celebra um grande doutor da igreja, Santo Anselmo, bispo de Cantuária. Ele nasceu em Piamonte no ano de 1033. Seu pai era conde Goldulfo e a senhora Ermerguenha, que garantiu uma educação baseada nos valores cristãos. Santo Anselmo teve como mestre um clérigo, depois foi educado pelos beneditinos, fazendo com que despertasse o desejo de viver uma vida contemplativa. Contudo, devido ao mau relacionamento com ele, saiu de casa, apenas com um burrinho e um servo, se dirigindo para a França. Foi em busca da ciência, mas também se entregando aos prazeres. Era cristão, mas não de vivência. Devido aos estudos, bateu no mosteiro de Bec e conheceu Lanfranc, um religioso e mestre beneditino. Por meio dessa amizade edificante,
descobriu um tesouro maior, Jesus Cristo. Nesse processo de conversão, abriu-se ao chamado à vida religiosa e entrou para a família beneditina. Seu mestre e amigo foi escolhido para ser bispo em Cantuária e Anselmo ocupou o lugar do mestre, chegando a ser também superior. Um homem sábio, humilde, um formador para as autoridades, um pai, um verdadeiro abade. Não quero compreender para crer, mas crer para compreender, pois bem sei que sem a fé eu não compreenderia nada de nada, dizia Santo Anselmo. Por obediência à Mãe Igreja, foi substituir seu amigo que havia falecido no arcebispado de Cantuária. Viveu grandes desafios lá, retornando a Piamonte. Devido a uma enfermidade, faleceu no dia 21 de abril de 1109, com esta fama de santidade e testemunho de fidelidade e amor a Cristo e à verdade. Santo Anselmo foi um santo e teólogo filósofo, como o Santo Agostinho. Foi o fundador da teologia escolástica. A Igreja Católica deu-lhe o título de Doutor Magnífico. As duas obras mais conhecidas são o Monólogo, ou Modo de Meditar sobre as Razões da Fé, e o Colóquio, que era um texto sobre a fé que procura a inteligência. Santo Anselmo, santo teólogo e filósofo da Igreja, suscitai em nossos corações o interesse pela doutrina da Igreja Católica, fazendo com que busquemos a verdade com inteligência no Evangelho. Amém. Por intercessão do grande doutor da Igreja, Santo Anselmo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e muita luz para o seu dia.